Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast sobre psicologia social. Nós somos o grupo Amanda Pereira, Giovana Vitória e Laresca Caroline. Estamos trazendo para vocês uma conversa sobre os conceitos da psicologia social na sociedade contemporânea. Esse podcast faz parte das atividades avaliativas da disciplina de Psicologia Social 1, ministrada pela professora Lídia Brelas aqui na Unialfa em 2024. Ao longo desse episódio, vamos discutir a respeito sobre a cultura, valores humanos e a comunicação nas relações intergrupais. Para isso, estudamos o capítulo 16 do livro Psicologia Social, Principais Temas e Vertentes, além de utilizarmos o artigo O Papel da Identidade Social nas Relações Intergrupais, dos autores Sheila Cristiane e Marcos Emanuel Pereira. Além disso, apresentaremos um exemplo relacionado ao contexto organizacional. Esperamos que goste desse episódio, como a gente, e que o nosso bate-papo traga novas perspectivas sobre a psicologia social. Então, vamos começar? Inicialmente, farei uma pergunta. Como a interação entre a cultura, valores e estereótipos influencia a comunicação intergrupal? Para que seja respondida essa questão, farei uma breve explicação sobre a definição de cada um desses conceitos. Segundo Cláudio Vaz Torres e Elaine Rabelo, a cultura poderia ser definida como um modo de pensar, de agir, de sentir de determinado grupo de indivíduos. Já os valores focalizam as diferenças individuais e nas características humanas. E os estereótipos são esquemas dirigidos a grupos inteiros que podem ser rígidos e generalizados com relação aos membros de tais grupos. Portanto, a interação entre esses três conceitos pode facilitar e dificultar a comunicação intergrupal, que acaba influenciando a forma como os indivíduos de diferentes grupos e etnias se percebem, se interpretam uns com os outros. Para que vocês possam entender mais sobre, vou passar para minha colega Giovana. Oi, eu sou Giovana e vou dar continuidade ao nosso assunto. No artigo de Sheila Cristine e Marcos Emanuel, os autores discutem como a identidade social influencia as relações intergrupais e a forma como os estereótipos moldam a comunicação entre diferentes grupos sociais. Segundo os autores, a identidade social é um componente crucial na maneira como as pessoas percebem os outros, como interagem com eles, e essa identidade pode ser fortalecida ou ameaçada dependendo das interações intergrupais. No artigo, destacam que a identificação com o grupo social, seja por características como etnia, classe social, gênero ou outros, leva à formação de estereótipos, que podem ser positivos ou negativos. Quem está dentro de um grupo tende a ver de forma estereotipada os outros que estão fora, e essa visão pode ser preconceituosa e redutora. Os estereótipos se tornam um mecanismo pelo qual as pessoas tentam manter uma distinção clara entre nós e eles. Imagine que membros de um grupo tenham estereótipos negativos sobre membros de outro grupo, como crença de que as pessoas são pertencentes a esse grupo, são preguiçosas e não qualificadas. Essas crenças estereotipadas são baseadas em ideias simplificadas, que podem ter surgido devido à falta de contato direto e de convivência entre os grupos, ou como resultado de representações midiáticas e distorcidas. A teoria da comunicação intergrupal, segundo os autores, é profundamente influenciada pela percepção estereotipada de cada grupo. Quando um grupo vê o outro através de um prisma de estereótipos, isso tende a gerar barreiras na comunicação, limitando a empatia e a colaboração entre os grupos. Os membros que estão nesse grupo podem comunicar-se de forma condescendente ou defensiva com os membros que estão fora do grupo, devido à crença de que eles são diferentes ou inferiores. O artigo também aborda como estereótipos nas relações intergrupais estão frequentemente associados a dinâmicas de poder e competição por recursos escassos. Quando os grupos percebem que estão em competição por recursos, como status ou riquezas ou conhecimento, os estereótipos negativos tendem a ser mais acentuados, aumentando as distâncias e o conflito entre eles. Isso dificulta a comunicação mais construtiva e aberta, reforçando a discriminação e os preconceitos. Cristiane Pereira sugere que uma das formas de superar os estereótipos e melhorar a comunicação intergrupal é o aumento de contato intergrupal e a promoção de valores de igualdade. Quando membros de diferentes grupos têm a oportunidade de interagir de maneira cooperativa e igualitária, a percepção estereotipada tende a diminuir.
permitindo a comunicação mais eficaz e uma redução de preconceitos. Além disso, a teoria da identidade social destaca que os estereótipos podem ser usados para reforçar a identidade do grupo de pertencimento, criando uma visão negativa do outro. Isso pode afetar a comunicação, pois as interações tendem a ser moldadas por essa divisão, limitando a empatia e a compreensão mútua. Olá, pessoal. Eu me chamo Laresca, como anteriormente minha colega falou. Somos estudantes de psicologia na Unialfa, né? A gente recebeu esse desafio desse trabalho, que de alguma forma acrescentou na vida de todo mundo. Eu sou analista de RH, eu trabalho em uma multinacional e vou contar para vocês situações marcantes que já vivenciei na organização. Em muitas empresas, a diversidade é um valor importante, mas para que ela realmente aconteça, se traduz em um ambiente exclusivo. É necessário ir além das palavras e implementar práticas que promovam a compreensão e o respeito entre as diferentes culturas. Hoje, a gente trabalha com pessoas de várias idades, vários cargos, etnias, raças, né? Então, a gente tem que, de alguma forma, englobar todas essas pessoas em um ambiente. Tem um exemplo claro disso, né? Recentemente, aconteceu a confraternização da empresa, onde todos os colaboradores puderam se desprender das suas responsabilidades diárias, né? E conectar de alguma maneira descontraída. Durante esse evento, tivemos um colaborador com origem africana. Ele nasceu no Brasil, porém os pais dele são africanos e, consequentemente, a cultura da casa dele é africana. E ele compartilhou um pouco com todo mundo, desde as danças tradicionais até a vestimenta, né? A gente costuma dizer que ele é quase que um modelo na empresa. Esse momento foi fundamental para quebrar algumas barreiras e preconceitos também. Muitas pessoas inicialmente tinham receio de se envolver, né, na dança até, com a ideia equivocada que a dança estava ligada diretamente à religião e não só à cultura africana em si. Esse estereotipo foi desfeito quando entenderam que, na verdade, estavam sendo convidados a vivenciar uma parte importante da história e da identidade de uma cultura tão rica e diversa. O que vimos foi uma transformação de um momento de desconforto para alguns para uma experiência de aprendizado e integração. Acredito que quando as empresas criam esses espaços para a troca de conhecimento, de alguma forma gera um respeito mútuo, quando você consegue enxergar o outro não somente naquele estereotipo que você tem, né, aquele preconceito que você cria, mas também para entender que o outro é uma outra pessoa, é pessoa com uma criação diferente, são culturas diferentes, crenças diferentes também, né? E quando as empresas fazem esses movimentos, de alguma forma, interliga os colaboradores. A gente pôde aproveitar a festa muito melhor com a alegria, com a animação que ele transmitiu. E, acima de tudo, gerou um respeito cada vez maior no sentido dele entender que ele estava sendo bem aceito, que a cultura dele é valiosa e que nós, né, vamos dizer assim, brasileiros de cultura e origem brasileira, entendemos que aquilo é valioso. No final, ficou claro que a verdadeira integração vai além da convivência diária. Ela se constrói através de entendimentos, através de diferenças, e que o respeito pela história e a cultura do outro e da criação de espaço onde todos se sintam acolhidos e valorizados. Eu acho que hoje nas organizações, bem mais que anteriormente, a gente está vivenciando momentos que não te dá margem para isso mais. Hoje um diretor de uma empresa, muitas das vezes é negro, ou um tanto quanto mais velho de idade, e tem conhecimento tanto quanto qualquer outra pessoa. Então, acredito que isso vai muito além de tudo isso. A gente entende o seguinte, que independente da origem, independente da cultura, independente da forma de criação, independente das crenças, pessoas são pessoas.
E muitas das vezes, quando a gente não dá essa chance para outra pessoa e pra gente também, principalmente pra gente mesmo, se desprender dos nossos preconceitos, entender que ali do outro lado tem uma outra pessoa, uma pessoa que por muitas das vezes tem que vivenciar certas situações, criam-se momentos de descontração, de respeito. Entender que tá tudo bem, a gente não acredita na mesma religião, mas tá tudo certo, eu te respeito e você me respeita. Então, acredito que nas organizações esses momentos são primordiais. Fico feliz que as teorias e exemplos do dia a dia tenham facilitado a compreensão do tema, que a gente consiga refletir sobre os impactos dos estereotipos, dos valores e da cultura na comunicação intergrupal. Espero que o debate tenha contribuído para uma melhor compreensão de como esses fatores se interligam nas nossas relações. Esse foi o tópico abordado de hoje. Caso vocês ouvintes tenham interesse em conhecer mais sobre os conceitos da psicologia social, fica a dica do livro Psicologia Social, Principais Temas e Vertentes. Muito obrigado, até a próxima!